Olá, pessoal. Hoje nós vamos dimensionar uma viga de seção circular. Dimensione uma seção circular para a estrutura mostrada abaixo, de modo que não sejam ultrapassadas as tensões admissíveis para o material. Então aqui nós temos os carregamentos e vãos para a nossa estrutura, bem como os apoios e também as tensões de ruptura do material, a tração, a compressão, os coeficientes de segurança que a gente deve utilizar e a tensão admissível a cisalhamento para o material da nossa viga. Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer para poder dimensionar essa viga é encontrar os esforços internos para ela. Para encontrar os esforços internos, a gente precisa, no primeiro momento, achar as reações de apoio existentes. Então, vejo que aqui a gente tem um apoio de segundo gênero que impede a translação em X e impede a translação em Y. E aqui a gente tem um apoio de primeiro gênero que impede a translação em Y. Como a gente sabe que essa viga está em equilíbrio, a gente sabe também que as somatórias de forças em X tem que ser igual a zero, somatória de forças em Y também tem que ser igual a zero, e a somatória de momentos em relação a qualquer ponto também deve ser igual a zero. Dessa forma, a gente vai saber que a nossa viga não vai estar tendo movimento nem em X, nem em Y, e não vai estar tendo giro, né? Não vai estar girando. Somatória de forças em X. Como não tem nenhuma força em X, a gente só tem a reação, a gente descobre que a reação nossa ela vale zero, né? Não tem nenhuma força nessa direção. Para a somatória de forças em Y, nós temos aqui que RAY mais RBY, porque estão por sentido positivo de Y, menos a carga de 30 kN, e existe ainda essa carga distribuída de 40 kN. Então vejam, para a gente saber a força equivalente dessa carga distribuída, basta a gente fazer 40 multiplicado por 4, que vai gerar a força equivalente dessa carga distribuída nossa, que vai dar 160 kN para baixo. Então aqui está a nossa somatória de forças em Y e a gente descobre que RAY mais RBY é igual a 190 kN. Para a somatória de momentos, a gente tem que escolher um ponto, um apoio normalmente. Poderia escolher o ponto A ou o ponto B. Nesse caso, escolhi o ponto A. Quando eu escolho o ponto A, as reações desse apoio elas não vão ter distância, ou seja, não geram momento. Então, basta a gente fazer a somatória de momentos para as demais forças. Aqui eu comecei pela força RBY. Qual que é a distância de RBY até o ponto A? São 4 metros. Então, RBY vezes 4. Para nós aqui, o sentido anti-horário é positivo. Então, nesse caso aqui, ele vai ser RBY vezes 4 positivo. 30, a força de 30 também gira no sentido anti-horário. Qual que é a distância da força de 30 até o ponto A? 2 metros. Então, 30 vezes 2. E, por fim, a carga distribuída. Vejam que eu tenho a carga equivalente aqui de 40 vezes 4. Qual que é a distância da carga equivalente até o ponto A? Lembrem que a força equivalente sempre vai estar aplicada no centroide da nossa carga. Nesse caso aqui é uma carga distribuída, então ela vai estar aplicada bem aos 2 metros do ponto A. Então, a gente vai multiplicar a força, que é 40 vezes 4, por 2 metros. Esse é o momento que a força distribuída gera em relação a A. Isso aqui igualado a zero. E dessa equação aqui a gente consegue encontrar que o RBY vale 65 kN. E voltando aqui na equação anterior, a gente extrai que RAY vale 125 kN. Feito as reações de apoio, a gente tem que buscar agora os esforços internos. Para isso a gente vai fazer as seções e formar as equações dos esforços internos. Então vejam, eu fiz um esquema aqui que a nossa seção vai de do ponto 0 ao ponto 2 metros, que é o primeiro apoio da nossa estrutura. A gente só tem a carga de 30 kN e a posição dessa seção ela vai variar de 0 a 2. Então eu não sei qual que é essa posição. Coloquei os esforços positivos, internos positivos aqui ao lado. E a gente vai fazer os esforços
os três esforços, né? Esforço axial, cortante e momento fletor. Axial não tem forças em X, então nosso axial vale 0. Esforço cortante, vamos lá. Força cortante, a gente soma as forças na direção Y, que tende a cortar a nossa viga. Então vejam aqui, ó, 30 kN no sentido negativo de Y, e nós não temos nenhuma carga mais, só vai existir o esforço interno, que também está negativo nesse caso, voltado para baixo do eixo Y, então vai valer menos V. Então, menos 30 menos V igual a 0. Eu isolando o valor do esforço cortante, ele vai valer menos 30 nesse trecho. Então, ele é uma constante de menos 30. Para o momento fletor, a gente vai fazer a somatória de momentos em relação à seção, nesse caso. Então, vejam. 30, qual que é a distância da força de 30 concentrada até a seção? Nesse caso, vale X. 30x no sentido anti-horário, que é positivo. E não temos nem mais uma carga, apenas o esforço interno, M, que também está no sentido positivo, então vai ficar 30x mais M igual a 0. Logo, o momento vale menos 30x. Para a seção 2, vejam que agora eu passei do ponto A, já estou na carga distribuída. E essa seção vai variar de 2 a 6, ou seja, é uma distância aqui, que varia do ponto 2 ao ponto 6, e ela vai variar. O x sempre tomado desde o início da nossa viga. Esforço axial, nulo, não tem nenhuma força no sentido x da minha peça. Esforço cortante, vamos lá, menos 30 kN para o sentido negativo de y. Eu vou encontrar a reação RA, que vale 125, ela é positiva, mais 125. Eu tenho aqui a força distribuída, só que vejam, a gente não tem o comprimento dela inteiro. É um comprimento que vai variar conforme a posição da minha seção. Qual que é o valor dessa carga? Lembram? Esforço cortante é a força no sentido y. A força no sentido y está aqui, a força equivalente. Vai valer 40. Qual que é a distância? O todo, que é o x, menos os 2 metros iniciais da minha viga. Então, vai ficar menos 40 vezes x menos 2 para esforço cortante. Tem ainda o menos v, que é o esforço interno. Isolando, a gente chega na equação do esforço de cortante para a seção 2. Momento fletor, pessoal, é o mesmo sistema. 30 vezes x, que é em relação à seção nossa, né, seção 2, no sentido anti-horário positivo. Para a força agora, para a resultante, é 125 no sentido anti-horário, então é negativo, está aqui o negativo. E a distância é x menos 2, é esse complemento aqui. Para a carga distribuída, o que eu tenho que adicionar? Eu tenho que adicionar a distância, eu tenho a força equivalente aqui. E qual que é a distância que eu tenho desse ponto até esse ponto? Né? X menos 2 dividido por 2. É a distância daqui até a minha seção, que está aqui a distância. Ó. E mais M, que é o esforço interno. A soma de todos esses fatores tem que ser igual a 0, e eu consigo isolar, então, o meu momento fletor, que está aqui a equação. Feito isso, a gente pode chegar aos esforços internos, né? Diagrama de esforço interno. Para isso, a gente vai fazer o cálculo na seção 1. Então, se a gente voltar no slide anterior, lá na seção 1, e eu lançar x valendo 0, o meu corte vale menos 30. X valendo 2, o meu corte permanece em menos 30. Para momento fletor, x valendo 0, o momento zera. Para x valendo 2, o meu momento vai a menos 60. Então, vejo que aqui no gráfico inicial, é isso que eu tenho. Menos 30, constante, e menos 60. Por que tem uma reta aqui? Porque eu tenho uma equação lá de menos 30x. Menos 30x vai ser uma reta que a gente vai ter. Então, aqui está a nossa primeira seção. Seção 2, agora o que eu faço? Venho aqui para a seção 2, eu vou aplicar a posição x valendo 2 no corte e no momento.
E também eu vou aplicar a posição X de 6 no corte e no momento. Então vejam, para a seção 2, quando eu lançar lá na minha equação do corte o X valendo 2, eu chego a 95 kN. Quando eu aplicar o valor de X valendo 6, eu chego a menos 65 kN. O legal aqui, pessoal, no diagrama de corte, é que essa diferença aqui, que nós temos, é o próprio valor da minha reação. Então, 95 mais 30 dá 125 kN, que é a reação de apoio A. Por que aqui tem menos 30? Porque é o valor da minha carga, menos 30 kN. E aqui ao final, vejam que a reação de apoio, a RB é 65 kN. Então vejo que a descontinuidade do meu gráfico é os menos 65 kN. Certo? Para o momento fletor, na seção 2, para o ponto 2 vale menos 60. E lá ao final, que é um apoio que permite o giro da minha barra, o momento vale 0. Tá? Então aqui a gente sabe que é uma equação de segundo grau. Se vocês olharem na equação do momento para a seção 2, ela vai ter um x ao quadrado. X ao quadrado quer dizer que é uma curva. Tá? O último ponto importante que nós temos aqui é saber o corte nulo, porque a partir do corte nulo eu encontro o momento máximo. Então eu peguei aqui, ó, como é na seção 2, eu pego a equação do corte, admito que vale 0, que é exatamente esse ponto, e eu vou chegar numa posição, que é a posição de 4,375 metros. Tá? Essa é a posição no corte vai ser nulo. E nesse ponto, o meu momento é máximo. Então, vejo que eu aplicando esse valor na equação do momento, eu chego no meu momento máximo de 52,815 kN vezes metro. Então, aqui a gente tem o diagrama, os diagramas de corte e momento fletor prontos para que a gente possa dimensionar nossa viga. Os esforços máximos que nós vamos ter. Momento mínimo, que seria o negativo, né, de menos 60 kN vezes metro. O momento máximo de 52,815 e o cortante máximo de 95 kN. O legal aqui, pessoal, como a gente está com uma viga simétrica, as piores tensões, as tensões mais altas, vão acontecer no maior valor de momento em módulo. Então vejam, o nosso maior valor de momento em módulo é o momento mínimo. Então vai ser esse valor que a gente vai usar na etapa de dimensionamento. E lembrando que a gente tem uma seção que é simétrica. Se nós tivéssemos uma seção em T ou uma seção com formato diferente, seria válido a gente fazer o cálculo para os dois momentos para ter a certeza de que a gente vai estar fazendo o dimensionamento correto. Então aqui, antes da gente poder dimensionar, a gente tem que determinar as tensões admissíveis. Então vejam, foi passado as tensões de ruptura e os coeficientes de segurança para tração e compressão. A tensão admissível é sempre a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança. Então no nosso caso aí, 70 por 7 vai dar 10 MPa e 56 por 8, 7 MPa. A tensão de cisalhamento ele já nos passou já com o coeficiente de segurança, então a tensão admissível já estava pronta. Tensão de cisalhamento, né? Então vamos para o dimensionamento. Então, lembrando, tá? No vídeo do nosso canal anterior, a gente também viu essas equações. Tensão máxima na peça devido à flexão vale menos m vezes y dividido por i. Qual que é a inércia de um círculo? πr na quarta sobre 4. O que é o y que eu tenho aqui? É a distância do centroide, que como é um círculo, fica bem ao centro aqui da minha peça, até a fibra onde eu quero calcular a tensão. Como eu estou buscando a tensão máxima, esse valor de y vai ser no extremo, pessoal. Vai ser ou aqui no topo ou aqui na base. Ou seja, vai valer o valor de raio, tá? O valor R. Com isso, eu sei que a minha tensão máxima de compressão e tração, o exercício nos passou, né? Vejam aqui. Eu posso ter no máximo 10 MPa de tração e 7 MPa de compressão. Para o exercício, eu vou pegar a pior situação, pessoal, porque é a que vai limitar para nós o valor do raio do diâmetro. Então, nesse caso, o valor de 7 MPa.
7 MPa, transformando para kN por metro quadrado, é 7.000 kN por metro quadrado. Esse valor tem que ser maior ou igual... A tensão, né, que a gente vai encontrar tem que ser menor ou igual a 7.000. O valor do momento, aqui é kN vezes metro, tá? É 60 kN vezes metro, vezes o raio, dividido pela inércia. Isolando, a gente encontra um raio de 0,22 metros. E o nosso raio tem que ser maior do que isso para que a peça suporte o esforço. Dimensionamento a cisalhamento. A gente sabe que tensão de cisalhamento máxima ou tensão de cisalhamento em qualquer ponto da nossa viga é o esforço cortante vezes o momento estático dividido pela inércia e dividido pela espessura da nossa peça, né, no ponto onde eu estou calculando a minha tensão de cisalhamento. Sei que o meu esforço de cortante máximo é 95 kN. A inércia do meu círculo é πr na quarta sobre 4. A espessura, como a gente sabe que a tensão de cisalhamento máxima ocorre na linha neutra da peça, vejam que aqui eu tenho o diâmetro como espessura, tá? Que como eu vou trabalhar com um raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, que está aqui, ó, 2R. O único fator que falta especificar aqui é o momento estático, que, lembrem, a gente, para saber a tensão nesse ponto aqui, eu tenho que saber o momento estático dessa área que está sobre ele. E para saber o momento estático, a gente faz a multiplicação da área vezes o centroide dessa área achurada. Então, o semicírculo tem um centroide de 4R sobre 3π. E tem uma área de πr² sobre 2. A gente atinge o momento estático de 2R³ sobre 3. Então, aplicando a equação de tensão máxima, né, respeitando a tensão admissível de 1,2 MPa, a gente encontra, nesse caso, que o raio tem que ser maior ou igual a 0,18 metros. E, por fim, a gente tem os nossos resultados. Eu sei que para dimensionamento da flexão, o raio tem que ser maior do que 0,22. Para a tensão de cisalhamento, o raio tem que ser maior do que 0,18. E logo a gente encontra a resposta, né, pessoal? A gente tem que ter um raio maior do que 0,22 metros, arredondando 0,23 metros e um diâmetro, tá? Aqui está errado, diâmetro de 0,46, que é o dobro do raio, certo? Então esse é o nosso exercício de hoje. Um abraço a todos.